Nosso trabalho é sobre o bairro Santo Antônio de Lisboa. Eu sou a Andresa e o grupo é composto também pela Eduarda, Isabela e Tainá. A função de um plano diretor é organizar a autoexpansão das cidades e o crescimento populacional. Ele deve garantir o bem-estar dos seus habitantes e é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. Deve ser revisado a cada 10 anos, mas ele também tem que ser analisado durante toda a sua vida útil para encontrar pontos de melhora e corrigir eventuais problemas. Então, o plano diretor tem como objetivo promover um crescimento ordenado da cidade, mas na prática a gente sabe que nem sempre é isso que acontece. Então, o nosso objetivo é estudar o plano diretor do município de Florianópolis e analisar a situação real de um dos seus bairros, que é o Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa é um distrito, na verdade, que engloba os bairros de Sambaqui, Barra do Sambaqui e Cacupé também, e ele fica no noroeste da ilha. É rico historicamente e um dos mais antigos de Florianópolis, sendo fundado em meados do século XVII e XVIII, e com forte influência açoriana na culinária e na arquitetura. Durante o século XIX, a cidade possuía um porto como base de suas movimentações no comércio marítimo e sofreu uma expansão de atividades agrícolas até o início do século XX. Entre as atividades principais, a gente pode destacar a pesca e lavouras de pequeno porte até a década de 40. E com o passar do tempo, o incentivo foi maior a atividades ligadas ao turismo, patrimônio histórico e cultural da região. E aqui nessa foto a gente pode ver o casarão onde antes funcionava o porto nos dias de hoje. Aqui a gente tem um mapa da ilha de Florianópolis e em vermelho a localização do bairro Santo Antônio de Lisboa. A distância entre o bairro e o centro de Florianópolis é de aproximadamente 15 quilômetros e a sua área é de 22,45 quilômetros quadrados. E a população estimada para o ano de 2021 era de 6.466 pessoas, segundo os dados do IBGE. Então, um plano diretor tem o zoneamento, que é a divisão do bairro em áreas que têm finalidades diferentes. Isso para estimular o crescimento contido, estímulo ao turismo, preservação cultural e desenvolvimento das centralidades. Então, como uma das zonas do bairro, a gente pode citar a área turística residencial, ATR, que é uma zona específica para o interesse turístico, que deve priorizar o uso de visitantes e residentes. E caso tenha elementos naturais e culturais no lugar, tem que ser possível ter uma convivência entre os dois e ter o predomínio das moradias, pequenos negócios e atividades de suporte ao turismo. A TR de Santo Antônio fica localizada na Rua dos Açores, Rua Caminho dos Açores. Como limitações desse tipo de zona, a gente tem, no máximo, as construções podem ter no máximo 2 pavimentos, a taxa de ocupação máxima do terreno é de 50% e de impermeabilização máxima do solo de 70%, e a área mínima do lote de 360 metros quadrados, e a largura mínima do lote de 12 metros. São permitidos no local condomínios residenciais multifamiliares, residências multifamiliares, atividade de pesca e agricultura, fabricação de alguns produtos alimentícios, confecção de vestuários e acessórios e comércio, mas com algumas restrições de tamanho e usos. E são proibidos nessas áreas a venda de gás, de comércios atacadistas em geral, mecânicas de veículos, montagem de estruturas metálicas, áreas que englobam áreas que gerenciam resíduos de fabricação e fábricas em geral, fabricação de produtos com minerais não metálicos e qualquer tipo de manipulação com químicos e agricultura. Aí, as áreas comunitárias ou institucionais. Aqui no mapinha a gente pode ver que tem 2 áreas comunitárias
que são regiões destinadas à instalação de centros necessários à vida plena dos seres humanos. O que é isso? São centros educacionais, escolas. E nessas áreas não são permitidas nenhuma atividade comercial que não seja ligada à educação. As áreas de preservação cultural. Temos 3 no bairro Santo Antônio, que são lugares de interesse cultural com o objetivo de preservar, valorizar e promover eles. E podem ser divididos em 4 tipos. O tipo 1 tem interesse histórico-cultural, o tipo 2, interesse paisagístico, o terceiro, interesse em preservar sítios pré-históricos, e o quarto, locais de memória e áreas de interesse do cidadão. As áreas residenciais mistas são áreas que têm como função predominante a residencial, mas que são complementadas por usos comerciais e de serviços. E aqui no mapa a gente pode ver que tem três grandes áreas, né? Ali no meio tem mais, na verdade, mas eu só circulei uma. As áreas residenciais predominantes têm várias espalhadas pelo mapa, e são aquelas que têm como uso preferencial as moradias e são permitidos pequenos comércios e serviços vicinais. Como os requisitos, a gente tem o número máximo de pavimentos igual a 2, a taxa de ocupação máxima do terreno de 50%, taxa de impermeabilização máxima do solo 70%, e a área mínima do solo do lote 360 metros quadrados e a largura mínima do lote igual a 12 metros. Nessas áreas são permitidas construções de condomínios residenciais de todo tipo, atividades de pesca e aquicultura, construções de embarcações, fábricas de calçados e seus adereços e fabricação de produtos alimentares. E são proibidas a venda de gás, comércio atacadista, mecânica de veículos, alguns tipos de comércio varejista, fabricação de produtos com minerais não metálicos, qualquer tipo de manipulação de químicos e agricultura. As áreas de preservação de uso limitado, APLE, de encostas. A gente tem 2 ali no bairro, e são áreas que têm como limitações alta declividade ou algum tipo de vegetação, ou vulnerabilidade para a ocorrência de ocorrência de fenômenos naturais, e elas não podem receber determinados usos do solo. As APL de encostas são aquelas que têm uma área com inclinação entre 60% e 46,6%, ou regiões de cota superior a 100 metros e que não estão sendo abrangidas pela APP. As áreas de preservação de uso limitado de planície são planícies que vêm de depósitos sedimentares, de solos arenosos ou areno-argilosos e são localizadas imediatamente após as áreas de preservação permanente. Essas têm como função proteger as unidades de conservação e têm como configuração o uso do solo multifuncional, com baixa ocupação e com características de zonas rurais. Essas áreas são como se fossem grandes pastos com vegetação rasteira. E as áreas de preservação permanente são espaços definidos em leis, que são regiões recobertas ou não por vegetação nativa e têm a função ambiental de proteger os recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica e biodiversidade, e são importantes para a preservação da biodiversidade e bem-estar populacional. Aí, aqui no mapa, a gente pode ver que tem 5 grandes APPs no bairro. E áreas mistas centrais. São ambientes urbanos que se interligam ao ambiente residencial. Nessas regiões, a gente tem uma alta concentração de pessoas e tem uso residencial, comercial e de prestação de serviço. Elas são presentes na região mais comercial e gastronômica do bairro. Nessas áreas, o número máximo de pavimentos também é 2, e a taxa de ocupação máxima do terreno 50%, taxa de permeabilização máxima 70%, a área mínima dos lotes 450 metros quadrados e largura mínima 12 metros. São permitidas residências unifamiliares, condomínios multifamiliares, condomínios de sala comercial,
atividade de pesca e aquicultura, comércio em geral e estacionamentos. E são proibidos condomínios unifamiliares, produção de lavoura, horticultura e floricultura, e atividades de pesca, produção florestal, extração de minérios, entre outros. As áreas mistas de serviço são com alto grau de densidade, complexidade e miscigenação, seguindo o tipo de serviço urbano. E as áreas de verde e lazer são locais de preservação da natureza, mas que são destinadas ao lazer da população. Nessas áreas não é permitido nenhum tipo de atividade comercial ou presença de edificações. Street View para verificar, através das imagens, a configuração do bairro estudado e comparar com o plano diretor vigente, né? No entanto, vale ressaltar que é um novo projeto de revisão e adequação do plano diretor em Florianópolis, né? E que está em processo de audiências públicas. Na área de turística residencial, ATR, notou-se, né, a residências de até 2 pavimentos, bastante espaço verde, edificações antigas. E quanto ao critério de dimensões do terreno, também como a taxa de permeabilização, há pontos em que alguns lotes e residências não atingiram esse critério. Aqui a imagem, Rua do Caminho dos Açores, né, pertencente à ATR. Bom, falando sobre as áreas comunitárias ou institucionais, as ACIs, né, notou-se uma escola municipal, uma igreja e nas proximidades, né, dessa área, a presença de comércios que não configuram como ligados à educação. No entanto, né, pela dificuldade de visualização do Google Street View e comparar ao plano diretor, a área, né, limitada, não há como definir se estes estão ou não na área de ACI. Aqui a escola municipal, dentro da ACI, também com uma praça que fica em frente à igreja, que é a foto da igreja. Tratando-se das AVLs, né, notou-se um complexo esportivo, com bastante área verde em volta. No entanto, tinha a presença de algumas edificações bem próximas ao limite. Aqui temos a foto da AVL, que tem umas edificações ao redor. Na área de preservação cultural, as APCs, né, a gente notou-se bastante a presença de edificações antigas, evidenciando um histórico cultural bem forte do bairro, como arquitetura açoriana, pesca. E nesse ponto também podemos observar bastante restaurantes, né, devido a ser um ponto turístico, também como paisagístico. Aqui a área APC, né, é do Ponta de Sambaqui. Aqui também na mesma região é bastante casa de pescadores. Aqui outro ponto de APC. Quanto às áreas de preservação de uso limitado, né, das planícies, notou-se, né, que aparentemente está conforme o plano diretor, apesar de que há edificações muito próximas à área, dos limites, né, da área. Aqui temos as imagens, né. Quanto à APP, né, área de preservação permanente, notou-se que se encontra conforme ao plano diretor, né, do bairro. Temos mais imagens. Bom, o bairro Santo Antônio de Lisboa é possível encontrar a presença de áreas residenciais mistas, que, conforme estabelecido no plano diretor, tem a prevalência residencial. É o que de fato acontece. Através de algumas imagens retiradas pelo Google Earth, é possível notar que boa parte do terreno dessa região é ocupado por edificações residenciais. No entanto, é possível notar também algumas desconformidades com o plano. Uma delas é a presença de atividades pecuárias na região, o que é possível notar através dessa imagem retirada no Google Earth, de uma rua inserida nessa área residencial mista. Outra área que é possível encontrar no bairro de Santo Antônio são as áreas residenciais predominantes, que, como o nome fala, tem a predominância residencial.
E de fato acontece. Nessa região é possível encontrar muitas residências e poucos comércios, o que de fato está de acordo com o plano diretor. Porém, é possível encontrar edificações nessa região com mais de 2 pavimentos, o que é ilegal conforme o plano. Aqui no caso, através de imagens do Google Earth, a gente conseguiu localizar uma residência com mais de 2 pavimentos nessa mesma região. Outra área que é possível encontrar em Santo Antônio são as áreas de preservação de uso limitado, que são aquelas que possuem alguma limitação, como alta declividade, tipo de vegetação ou vulnerabilidade para a ocorrência de fenômenos naturais, e por isso não podem receber residências. No entanto, através das imagens retiradas, é possível notar a existência de algumas residências nessas zonas e em zonas que são consideradas por ter alta declividade, o que está em desconformidade com o plano diretor. Apesar dessa residência, essas áreas têm a prioridade por áreas verdes. De fato, ocorre isso. Bom, dentro do bairro é possível encontrar também as áreas mistas centrais, que têm a prevalência do uso residencial, o que está em conformidade com o plano. No entanto, a ocupação do terreno nessa região ultrapassa 50%, o que não é permitido pelo plano diretor. Nessa imagem é possível notar que maior parte da ocupação ultrapassa 50%. E, além disso, é possível notar algumas edificações que possuem mais de 2 pavimentos, o que também não está permitido conforme o plano diretor na áreas mistas centrais. Por fim, é possível notar também a presença de áreas mistas de serviços, que apesar de serem áreas que priorizam serviços pesados, como oficina, comércios, postos de combustíveis, quando a gente vai no bairro é possível encontrar outra realidade. Toda essa área é predominante por residências, conforme exemplificado nas figuras a seguir. Aqui, através dessa outra imagem, é possível notar que pouco se encontram comércios e serviços nessa região, e sim em mais casas e condomínios. Continuando, sobre as discordâncias que a população teve com o plano diretor, a gente pode citar o pedido de áreas de proteção cultural no Parque Ponta do Sambaqui e para engenhos de farinha e agricultura centenária, a criação de uma área chamada Praça do Sol Poente na rodovia Gilson da Costa Xavier, em trecho residencial. Na foto ao lado seria onde seria essa área da praça, né, dessa suposta praça. A ocupação concentrada no acesso do distrito não é consenso. Alguns grupos querem até 8 andares e outros pedem redução para 2, mas o número atual é de no máximo 4 andares. Além disso, a população questiona a área de urbanização especial, que seria essa em azul aqui, que é bem grande, porque a comunidade quer que o trecho vire área rural para evitar possíveis impactos à reserva de Carijós. E também existe uma preocupação em relação ao crescimento populacional, caso não haja uma ampliação do sistema de esgoto que havia, no caso, na região. Em relação a esses itens, o único item que foi atendido e parcialmente atendido foi esse, em relação ao esgoto sanitário. Atualmente a Casan está executando uma obra de expansão da ET João Paulo e Saco Grande. Essa ET ela atende vários bairros ali da região, inclui Monte Verde, Saco Grande, João Paulo, Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, Cacupé também. Mas essa obra ela está tendo algumas dificuldades em relação à população, porque a população ela está manifestando bastante em relação aos impactos dessa obra no meio ambiente. Então já ocorreram algumas paralisações devido a isso, porém sempre
a Casan sempre consegue voltar à execução dessa obra, com o argumento de que o impacto ambiental que não fazer essa obra vai causar é muito maior do que a execução dela. Então, se deixar ali o esgoto continuar indo diretamente ali para a Bahia, vai ser muito mais prejudicial para o meio ambiente do que a obra em si. Então, está tendo essa discussão, esse entendimento entre a Casan e a população para entrar em um consenso, mas as obras estão caminhando bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontos críticos ali da região. Em geral, como as meninas já citaram, existem algumas irregularidades no distrito de Santo Antônio, mas nada muito alarmante. E também existem essas questões que são questionadas pela população. Além delas, a gente viu como ponto crítico também para o distrito a descontinuidade entre as áreas de preservação cultural da região. Porque são 3 áreas no total, elas são desconexas, elas não são desconexas, mas elas são separadas entre si, são bloquinhos, né, que são ligados entre si pela rodovia Gilson da Costa Xavier. Elas têm em comuns essas áreas que existem edificações tombadas, então ela tem um aspecto turístico muito forte e também bastante restaurantes de culinária açoriana. Então a gente achou que seria muito mais coerente que essas áreas fossem interligadas de uma forma mais eficiente, porque mesmo tendo essa ligação dessa rodovia, com essa rodovia, as distâncias são longas para se percorrer a pé, por exemplo, e também a acessibilidade e a mobilidade dessa via é muito ruim, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, é um ponto crítico no sentido de que são áreas para promover o turismo, mas essa descontinuidade, essa precariedade da rodovia Gilson da Costa Xavier é uma inconsistência, porque limita um pouco o turismo do local. Além disso, outro ponto crítico é a infraestrutura precária, como eu falei, a infraestrutura de mobilidade, no caso. As principais vias ali do distrito de Santo Antônio são as rodovias Gilson da Costa Xavier, que interliga as APCs, que a gente acabou de falar, e também o Caminho dos Açores, que é a principal via da área de turismo residencial. As características dessas vias são bastante parecidas. Elas são vias de duplo sentido, com uma faixa para cada sentido. Então, são vias estreitas no geral. As vagas de estacionamento públicas que tem na extensão delas são poucas, são insuficientes para a quantidade de pessoas que vão visitar ali o local. Além disso, o transporte público que acessa essas ruas, eles são limitados. De semana, eu acho que, pelo que eu vi, é de 1 em 1 hora o ônibus. E de finais de semana, é de 2 a 3 horas os intervalos entre os ônibus. Além disso, existe uma ciclovia no Caminho dos Açores, mas ela não tem continuidade além dos Açores e antes. Então, ela tem uma quebra ali. E como eu falei, as calçadas são ruins, são precárias, não existe uma acessibilidade adequada ali para o local. Então, a gente notou que existe um desalinhamento em relação a isso entre o plano diretor e os setores responsáveis pela mobilidade urbana da cidade, porque é uma situação que não faz muito sentido, no sentido de que é uma área para... Não conseguiu se definir ainda se é uma área para promover o acesso a pé, porque não existe uma infraestrutura muito bacana para o carro, porém não existe uma infraestrutura muito bacana para quem quer ir a pé, usar o transporte público ou de bicicleta. Então existe uma inconsistência muito grande entre esses dois setores. Aqui eu trouxe um exemplo de uma calçada inadequada,
na rodovia Gilson da Costa Xavier. A gente pode ver que na esquerda a calçada ela é extremamente estreita, praticamente não existe calçada, e o mesmo acontece à direita, a calçada é muito pequena. E ali na frente a gente consegue até ver que ali onde tem um carro estacionado, acontece a mesma coisa, que não existe mais calçada. Aqui eu trouxe uma imagem do Caminho dos Açores. Como eu falei, não tem muita vaga nessas regiões, vagas de estacionamento público, então as pessoas acabam muitas vezes estacionando na rua mesmo. Tanto em lugares que pode, como lugares que não pode, né? De final de semana, eu acabo indo bastante para Santo Antônio. Eu e meu companheiro, a gente gosta bastante ali do local. E nos finais de semana é muito, muito carro. Então as pessoas acabam colocando em lugares proibidos. Tem alguns estacionamentos particulares, mas são afastados muitas vezes das áreas. Os estacionamentos particulares eles ficam mais ali nas áreas de preservação cultural. Na ATM não tem muito estacionamento particular. Então nessa foto eu trouxe pra gente ver que tem 2 automóveis parados, estacionados na via, e os automóveis que estão andando na via estão tendo que desviar desses carros. Ou seja, imagina uma fileira gigante, assim, muito contínua por muitos quilômetros de carro estacionado, que é o que acontece ali. Então, os carros eles têm que andar desviado, o que traz um transtorno no trânsito ali do local. E além disso, o fato do carro estar estacionado ali totalmente bloqueia a ciclovia do local. Então, interrompe a ciclovia que já não tem uma continuidade ali no seu início e fim, e ainda tem esses problemas. E aqui eu trouxe um exemplo de um dos estacionamentos públicos ali da região, que é muito bem assim instalado, porém é um número muito pequeno em quantidade em relação a toda a infraestrutura que existe no local. Outro ponto crítico que a gente notou foi a existência de algumas edificações e obras abandonadas e também edificações com más condições de apresentação. Esses tipos de edificações eles têm um prejuízo muito grande para a estética do local, principalmente tratando-se de um local turístico. Então isso é um ponto bem importante que a gente notou. Além, é claro, da questão de saúde, saneamento e segurança do local que esses tipos de edifícios eles podem trazer. Imóveis como esse, abandonado ou em más condições, eles estão numa situação de irregularidade e é responsabilidade do proprietário retornar esse imóvel à regularidade. Dependendo das circunstâncias, do tempo que esse imóvel está abandonado, do motivo por que levou o proprietário a fazer isso, esse imóvel ele pode ser arrecadado pelo município. Enfim, o proprietário perdeu o imóvel e o município decidiu o que ele vai fazer ali com aquele imóvel dali em diante. Outro exemplo agora de uma casa abandonada, e aqui é de um condomínio que fica no Caminho dos Açores, que ele não está abandonado, tem pessoas morando ali. Agora eu não sei ao certo se ele foi abandonado e as pessoas invadiram ali o local e agora estão morando ali. Mas de qualquer forma é um exemplo de um imóvel que está em uma situação de cuidado assim, muito precário. Ali a gente vê que a senhora nem conseguiu passar pela calçada, porque a calçada está praticamente tomada pela vegetação. E essa questão de uma condição apresentável do imóvel, ele é obrigatório para o proprietário. Então, essas situações não podem acontecer.
A conclusão que a gente teve é que, de modo geral, o Distrito de Santo Antônio de Lisboa respeita o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Florianópolis. Foram encontradas algumas irregularidades pontuais referentes ao zoneamento, mas nenhuma com a proporção capaz de desqualificar as configurações definidas pelo plano diretor para a área que se encontra. Notou-se, apesar do distrito estar em conformidade com as exigências da prefeitura, que a região apresenta problemas estruturais relacionados à mobilidade e fiscalização. Que isso pode estar evidenciando uma inconsistência ou um desalinhamento interno dos setores da prefeitura, que no caso seriam os setores que elaboram o zoneamento e o setor da mobilidade e da legislação. Que como eu falei ali um pouquinho antes, o plano diretor ele traz algumas intenções no zoneamento, mas que não são coerentes com essa questão, por exemplo, da fiscalização e da mobilidade. Então, a gente acredita que, por exemplo, que é o que parece, né, que é uma região que seria muito mais legal se é uma região que incentivasse mais o pedestre do que o automóvel, e até mesmo pela preservação do local, porque se fosse para consertar todos esses pontos críticos que a gente trouxe, tem uma questão ali, por exemplo, das calçadas. Como que vai arrumar essas calçadas? Porque muitas das calçadas são interditadas por encostas ou por edificações antigas e tombadas. Então, existem essas questões históricas e culturais que impedem um pouco dessa adequação, mas que mesmo sendo, em teoria, podendo ser o ideal fazer isso, não existe um incentivo do governo, do setor de mobilidade, para que isso seja possível. Ou seja, que a estrutura para receber o pedestre seja melhor, que exista mais ônibus, que exista uma ciclovia integrada, que o carro seja bem-vindo até certo ponto, talvez, que tenha uma infraestrutura para receber os carros, um estacionamento, e que essas regiões, essas áreas turísticas, que elas são longe umas das outras, de alguma forma seja interligada, que o pedestre consiga acessar ela de um jeito fácil, em uma ida, né? Não precisa escolher, hoje eu vou na área turística 1, amanhã eu vou na área turística 2. Não, são próximos, mas que a pé pode ser um empecilho, ainda mais com a situação da infraestrutura, das calçadas, das ruas que tem lá hoje. Então, precisa de um consenso, um alinhamento entre os setores urbanísticos, né, e os setores da mobilidade urbana ali do local, para que seja estruturado melhor essa ideia, que aqui eu só estou supondo, né, mas que a ideia é que eles decidirem e que seja realmente que tenha uma infraestrutura bacana para suportar essa ideia que hoje está um pouco inconsistente ali no local. E é isso. Obrigada.